Olá, notícias do momento, nesse dia 12 de dezembro. Estamos aqui com o nosso programa de hoje, trazendo muitas notícias importantes. Você repara que eu tô um pouquinho rouco aí, não faz mal, mas a gente vai fazer igual. Vamos lá, notícias do momento sem delongas aqui. Tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos lá direto ao Notícias de hoje. Internacional chegando. Logo em seguida tem o Nacional também. Temos o vídeo nacional de transição planetária que sai amanhã, no sábado. Chegamos na sexta-feira, né? Nessa sexta-feira, bem-vindo você ao fim de semana. Sextou. Siga os nossos canais, nos 4 canais do YouTube, nosso Telegram com 42 mil pessoas e as redes sociais que você já conhece estão inscritos. Aí também o Disperso da Era de Aquário. Vamos lá, internacional. O que está acontecendo aí? Vamos lá. O petroleiro apreendido pelos Estados Unidos na costa da VZ integrava a frota clandestina ligada ao IRA e falsificava a localização. Tá? Em segundo informações, os Estados Unidos fez uma grande apreensão nesse petroleiro, né? E o MAD também decretou que já é 2026 na VZ. O 26 já começou lá, hoje já é, eles anteciparam o Natal, anteciparam tudo, né? Tá mudando até o calendário lá na VZ, não? Fizeram um balanço do sistema do governo popular, né? O que nós sabemos que eles encontraram esse petroleiro que foi pego, tinha pó lá dentro, talquinho, né? E tinha pequenos também, encontrados a bordo. Nenhuma outra informação ainda. Então quem fala isso é a revista Real News, que está a dizer que o petroleiro tinha o pozinho, né, guardado e os pequeninos. Estava fazendo transporte de pequeninos lá. Olha só, né? Bom, Reuters diz assim que Maduro está pronto para deixar a VZ se sua família receber anistia. A Bielorrússia ofereceu para recebê-lo, na Bielorrússia, que é um local ali próximo da Rússia. Maduro está pronto para deixar, e se ele for mesmo para a Bielorrússia, ele vai entregar o poder tranquilamente, sem luta, sem nada, né? O que seria muito saudável para todos ali. A gente não acredita que precise de conflito ali, né? Acreditamos que possa ser uma saída negociada para ele preservar a sua vida. Então aqui ele está na Bielorrússia, se perfila como um refúgio, segundo o Reuters. Né? Aqui dá o gerente lá, o diretor da Bielorrússia, Lushatchenko, e encontrou a versão. Então está buscando uma maneira de levar ele para a Bielorrússia ali, que é também no leste europeu, né? Então o loirão afirma que os seus dias estão contados e não tem mais jeito, né? E se ele receber anistia total para sua família, né, é possível que seja um destino dele seguro sem ele ser lesado. Então, é possível que alguma coisa aconteça aí nesses próximos dias. Vamos acompanhar aqui de perto para você ficar sabendo dessa novela, né? Dessa novela que se estende já há tanto tempo e os Estados Unidos liderando a saída dele ali. Então ele disse assim, assinou um decreto presidencial declarando que já é ano novo na VZ, e a Casa Branca disse que Loirão não está interessado em um conflito prolongado, mas não nega a possibilidade de ataques terrestres rápidos e cirúrgicos para eliminar esses cartéis do pó que ali estão, né? É o que está fazendo. Também é o Prêmio Nobel da Paz, da Maria Corina Machado. A Venezuela já foi invadida pela RU, Irã, Hezbollah e Hamas. Eles já dominam lá, né? Então ela disse assim que acolheria muito bem uma intervenção americana após os Estados Unidos terem apreendido esse navio na costa. Então ela falou muito bem e foi muito elogiada lá em Oslo, na Noruega. Aqui a gente vê a foto de um bombardeiro B-52 americano que está baseado ali nas Ilhas Virgens, uma rara aparição noturna sobre o céu do Caribe, circulando brevemente, né, perto da costa da VZ durante uma missão. A gente pode ver que esse bombardeiro é um avião assim muito potente, capaz, ele tem 8 motores, né? 8 motores, 8 turbinas, veja só, né? Que incrível, 8 turbinas, coisa de louco, né? De fato um gigante dos ares. Bom, também a gente vê, aqui a gente fala que eles vão sancionar agora a família do ditador Madi, 3 sobrinhos da esposa, Cília Flores, e o empresário ligado à Madi, também 6 empresas de transporte marítimo que operam no setor petrolífero.
Então eles estão inundando os Estados Unidos com pozinho e maltratando o povo americano com esse pó, especialmente os jovens, né? Então com essas sanções agora foram identificadas também mais 6 embarcações que se envolveriam em práticas de navegação enganosa e continuam a fornecer recursos financeiros que alimentam o regime do Nicolas Maduro, né? Aqui uma foto da Maria Corina Machado. Também ela diz que os Estados Unidos confiscou um barco na frente da costa e ela está muito favorável que isso aconteça, né? Segundo uma coletiva de imprensa em Oslo, Maria Machado respondeu e afirmando que a VZ já foi invadida por agentes da RU e do Irã. E agora os Estados Unidos está vindo lá para libertar este país, né? Ela afirmou que a ditade se sustenta num sistema de repressão financiada pelo pó e também petróleo do mercado negro, também contrabando de artefatos bélicos, tráfico de pessoas, e pediu à comunidade que interrompa esses fluxos para enfraquecer a máquina de violência que apoia o MAD, né? Muito bom a sua conversa, ela falou exatamente o que acontece ali. Ela disse que já foi invadida pelos russos iranianos, não seria novidade os Estados Unidos entrar também. Então Maria Corina aparece em Oslo e é ovacionada, foi aplaudida lá em Oslo como uma grande mulher, né? E o Putin confirma apoio da RU a MAD em meio a tensões com os Estados Unidos, afirma a agência. Mas eu não consigo entender muito isso, não. Acho que não dá para acreditar muito nessa notícia, que o Putin não está apoiando o MAD, não. Não, isso aí é apenas uma narrativa deles, porque o Putin é amigo do Loirão e está trabalhando junto com as forças americanas, mas a narrativa tem que continuar para que caia as máscaras aí, né? Bom, aqui também a secretária de imprensa Caroline Levitt esclareceu que a operação Ponta de Lança do Sul visa tanto conter o fluxo do pó quanto fazer cumprir as sanções após a apreensão do navio que transportava petróleo sancionado, né? Destinado às entidades ligadas à Guarda Revolucionária. Ela acrescentou que o navio já está em processo de apreensão, com investigadores a bordo que também buscarão confiscar o petróleo, seguindo os procedimentos legais cabíveis, tá? E o presidente Edmundo Gonzalez, em Oslo, né, exclui a possibilidade de tomar posse em Oslo, afirma que ainda não se encontra com Maria Corina, indica que o que vem a seguir já está escrito, né? Então ele negou a possibilidade de tomar posse em Oslo. E o salário mínimo venezuelano é reduzido para R$ 2,75 ao mês. Veja só, né? Enquanto os outros enchem os seus bolsos. Bom, esse petroleiro fantasma do Irã, Skipper, começou a se dirigir para o norte depois de ter sido apreendido pela guarda costeira americana ontem. Esperou que o petroleiro estivesse carregado com carga e interceptou no seu caminho para Cuba. Ele ia para Cuba entregar petróleo lá para Cuba, né? Bom, aqui, ó. A Guarda Nacional de Nicolas Maduro é acusada de delitos pela ONU. E a vencedora do Nobel Paz da Machado disse que os Estados Unidos a ajudaram a deixar a VZ, né? Muito bom. Aqui também, Colômbia poderia dar asilo a Nicolas Maduro. A ministra da Colômbia, Rosa Villavicencio, afirmou que essa condição para negociar que Nicolas Maduro viva em outro país, a Colômbia estaria disposta a recebê-lo ou fornecer proteção a ele, né? Aqui a primeira greve em Portugal desde 2013 está convocando nessa quinta, 11 de dezembro, uma paralisação em vários setores. Os trabalhadores estão com a proposta de reforma laboral do governo. Então Portugal está em greve aí. Boris Johnson, da Inglaterra, diz que a única maneira de acabar com o conflito é aumentar a pressão sobre o Putin. Não faz sentido a Europa culpar os Estados Unidos enquanto continua comprando gás russo. E não faz sentido ficarmos na janela lamentando o documento de sexta-feira. Ou seja, eles querem impor mais sanções à RU devido à venda de petróleo ilegal da RU que está, né, mostrando aí. Então a gente vê que o ambiente está um pouco tenso aí na Europa, muita briga, muita coisa. Não está sendo fácil aí e os ânimos estão se aquecendo ali. Mas vamos ver mais notícias para vocês aqui. A gente aproveita e pedir quem puder ajudar o canal aqui, colabore com o PX. Precisamos do seu apoio para a gente aí. Vamos lá com mais notícias aí com vocês.
E vamos continuar aqui então. Será que a pergunta que todos fazem, será que eles nos escutam através dos celulares? Será que nós somos vigiados, monitorados? A resposta é sim. De acordo com essa reportagem que a gente está vendo aqui, né? Diz assim que perguntaram a ex-agentes da CIA se eles tinham privacidade, se eles escutavam os celulares das pessoas e monitoravam as pessoas. Ele disse assim que a CIA pode interceptar qualquer coisa de qualquer pessoa, né? E se o celular tem microfone e conexão com a internet, eles conseguem saber o que cada uma pessoa está dizendo. Então, esse agente da CIA responde a pergunta que sim, eles nos escutam tudo. E aqui a revista alemã Der Spiegel, né, diz Zwei Schurker, ein Ziel. O Spiegel afirma que os dois vilões, o Putin e o Loirão, têm o objetivo de atacar a Europa. Não tem, isso aí é conversa, né? Isso aí é fake, não é verdade. Mas isso aí na revista. Também, últimas notícias também, bombardeiros estratégicos B-52, né, aquele avião gigante de 8 turbinas, realizaram voos conjuntos com os caças F-35 e F-15 japoneses sobre o mar do Japão. Uma demonstração de força em resposta às recentes incursões chinesas e russas. Então, o ministro da Defesa do Japão declarou que o exercício reforçou o compromisso de ambas as nações. Aí os caças japoneses, né, com o avião B-52 americano. Muito bom, essa parceria com o Japão. Lourão também dá alarme para que os republicanos do Senado permitem que os democratas bloqueiem as suas nomeações de juízes e procuradores através da... Então, eles estão, os democratas, o pessoal da esquerda americana, eles estão nomeando novos juízes que são servos do sistema, né? Então, eles estão agora tornando impossível essa aprovação de juízes para atuar em qualquer caso, para eles serem parciais. Então, é muito importante não ter juízes que sejam parciais, e sim neutros e imparciais, né? Então muitos estão sendo mandados embora, né? Então isso já é uma boa notícia para os Estados Unidos também. Aqui está urgente, foi detido o dono e diretor executivo da companhia aérea portuguesa Plus Ultra, tá? Mais gente sendo detida, olha só que coisa, né? E aqui o momento que o presidente de El Salvador, Bukele, descobriu que gangues estavam se organizando, enviou 1.500 soldados para capturá-las. Não permita que se reorganize. O país mais seguro do continente merece respeito. Então mandou 1.500 homens, tá? 1.500 para tentar desmanchar essas gangues aí que estariam tentando se reorganizar ali em El Salvador, né? Aqui também o presidente sírio, Ahmed Sara, diz que a Síria não cederá nenhum centímetro do seu território. Esse é o nosso juramento. E o primeiro-ministro da Bulgária demite-se em menos de um ano de cargo, na sequência por corrupção e outras coisas mais, né? Também na Europa fala-se agora, na Espanha especialmente, uma nova modalidade aí de epidemia na Espanha, no Reino Unido e na França. Milhares de escolas foram fechadas e está se tornando rapidamente o pior, né, crise sazonal em anos, né? Então eles estão falando novamente desse tal bichinho que está acontecendo ali na Europa. E a gente vai também em seguida para a edição nacional, eles vão falar um pouquinho sobre que a VZ cobra apoio do Brasil, Colômbia e México diante da pressão militar dos Estados Unidos, né? Eles estão cobrando que nós possamos defendê-los, né? Então não pode, isso ninguém vai defender ninguém, até porque eles estão totalmente errados e ilegais ali, tá? Mas assim a gente vai deixando para vocês essa nossa final da edição do Jornal Internacional, né? Notícias do momento, para você ficar sabendo de tudo que precisa. E como a gente sempre diz, alô! Compartilhe nosso vídeo com mais pessoas. Grande abraço, a luz venceu. Tchau.